Boa noite, meus queridos, a graça e paz do Senhor Jesus. Entrando na tua casa agora, através desta adoração, através desta palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. E eu quero te convidar juntamente agora a orar comigo e pedir ao Espírito Santo que Ele venha derramar sobre nós uma unção fresca, uma paz em nosso interior. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Te convidamos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, que o Teu Espírito Santo traga uma unção fresca, Senhor, traga uma paz no nosso interior e que esta adoração, esta palavra possa fluir no nosso coração, no nosso interior, Pai. E que todos os lares que nesse momento estão assistindo, Pai, estão juntamente conosco, possam sentir a Tua presença. Que os Teus anjos possam neste momento, Pai, trazer as bênçãos sobre este povo, no poder que é no nome de Jesus, Pai. Senhor, receba agora essa adoração. Receba, Senhor, o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra, Senhor, agora, em cada coração. Aleluia. Louvado é teu santo nome. Quero te convidar, meu querido, a adorar nesse momento. Adore ao Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Totalmente a Ti, Jesus. Totalmente a Ti. Totalmente, totalmente a Ti. Quero me render totalmente a Ti. Eu quero, Senhor, totalmente a Ti. Me render totalmente a Ti. Totalmente a Ti. Totalmente a Ti.
Glória a Deus, que nós possamos nos render totalmente ao Senhor nesta noite. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, amém? No capítulo 12. Aqui é uma palavra tremenda. Atos 12. Aqui, esse livro nos relata nesse capítulo quando Herodes, o rei Herodes, começa a perseguir a igreja do Senhor Jesus. E nessa noite eu queria dar um tema a esta palavra sobre a oração, a igreja que ora, né? Então, que você possa entender a sua posição como igreja, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Abra comigo a sua palavra, a palavra de Deus, no capítulo 12, você que tem a sua Bíblia, o celular. Diz aqui: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo prendido, trancou-o na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Até aqui no momento. Olha só, aqui então nós vemos que havia uma perseguição da igreja, né? Herodes começou a prender todos os discípulos, os irmãos, né, os cristãos que estavam ali. E um deles aqui relata que ele manda então prender Pedro. Só que algo tremendo acontece aqui. No verso 5, diz aqui, Pedro estava, foi preso, estava já na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Olha a importância da igreja como intercessora. Ela que orava por Pedro. Ela intercedia por Pedro. Nós somos a igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias, queridos. Nós precisamos orar uns pelos outros, para que o Senhor possa derramar a sua graça, o seu poder. Há poder na oração de um povo escolhido por Deus. E olha que coisa tremenda. Aqui nos versículos mais adiante, diz aqui no verso 6, na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente, apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocando em Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: vista-se e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia e não sabia o que era real, o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu sozinha. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de perceber isso, ele foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro na porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe:
estás fora de ti. Mas ela afirmava que era verdade. Então disseram, é o seu anjo. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Glória a Deus. Nós vemos aqui então que a igreja orava por Pedro que estava na prisão. E aqui o Senhor então envia um anjo a Pedro para libertá-lo. Pedro estava algemado com 2 algemas, estava encarcerado. E a Bíblia diz aqui que quando esse anjo aparece a ele, fala com Pedro, aquelas algemas caem por terra. E ele começa a dizer, Pedro, vamos embora, vem comigo. E Pedro, naquela confusão toda, ele olhou aquela visão, será que eu estou sonhando, é uma visão, o que está acontecendo? E o anjo conversando com ele e as coisas acontecendo. E Pedro então, se era real ou não era, ele começa a obedecer e sai daquela prisão. E a Bíblia diz que as portas se abriram sozinhas. O poder de Deus estava naquele lugar. A glória de Deus se manifestou naquele lugar. O anjo do Senhor veio para dar uma direção a Pedro. Pedro, então, quando sai daquela prisão, aquelas portas se abrem, e quando ele está para fora, o anjo vai embora, some, e ele fica ali sozinho. Então ele corre e vai até a casa dos irmãos que estavam em oração, intercedendo por ele. E ele vai, então, ele começa a bater na porta da casa da Maria, que era mãe de João. E ali estavam todos ali reunidos, orando, intercedendo. E quando de repente sai uma criada chamada Rode para abrir a porta e ouve a voz de Pedro, ela se alegra, mas ela fica tão desesperada que ela volta e vai falar com os discípulos, com as pessoas que ali estavam. E ninguém acredita que estava acontecendo, que seria Pedro. Eles até falam, não, é o seu anjo que está lá, não é Pedro. Mas era Pedro. E quando então ela abre e Pedro entra, a Bíblia diz aqui que todos ficaram espantados quando viram que era Pedro, que estava ali à porta daquela casa. Queridos, nós vemos aqui o poder de Deus, o poder da oração. Eu quero te dizer que o que aconteceu na vida de Pedro, aqui nesta prisão, nesse cárcere, onde as algemas caíram, onde as portas se abriram, é o mesmo Deus que agiu naquela época, é o mesmo Deus que age hoje na minha vida e na sua vida. Nós precisamos ter isso no nosso espírito, que quando a igreja ora, o poder de Deus é manifestado em nosso meio. Creia nisso, meus queridos. Você é precioso ao Senhor. A Bíblia diz tantos versos sobre a oração. Eu quero deixar apenas aqui 2 versos. Tiago, um dos discípulos do Senhor, deixou ali em Tiago 5,16 uma palavra que é a oração do justo. Pode muito em seus efeitos. A oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Eu quero te dizer que eu e você que está me ouvindo agora, você é justificado em Cristo Jesus. Quando você começa a orar, Deus ouve a sua oração. A sua oração, ela é poderosa, ela é eficaz. Não deixe que o inimigo coloque na tua mente que você não pode, que você não consegue, que as suas orações não vão chegar até os céus. Elas vão chegar porque você é um justo em Cristo Jesus. Assim como aqui essas pessoas oraram, intercederam por Pedro, e ali o Senhor ouviu as suas orações, o Senhor vai ouvir também a sua oração, porque você é a igreja do Senhor Jesus. A oração do justo é poderosa, ela é eficaz, ela pode muito em seus efeitos. O apóstolo Paulo também escreveu lá em Colossenses, capítulo 4, verso 2, diz, perseverai em oração, perseverai, não desanime não, perseverai. E aí depois ele diz, velando nela com ação de graças. Meus queridos,
persevere, persevere, não desanime, não desista, continue orando, porque o Senhor é contigo, o Senhor vai responder às suas orações, mas você precisa crer, você precisa perseverar em Cristo Jesus, aleluia. Você é mais que vencedor, creia nisto. Queridos, a palavra de Deus diz também lá em Isaías, no capítulo 59, no verso 1, que os seus ouvidos, os ouvidos de Deus, olha que coisa tremenda, não estão surdos, e nem as suas mãos, elas não estão encolhidas para te abençoar. Vamos abrir lá, olha o que diz Isaías 59, 1. Olha que coisa tremenda, queridos. Essa palavra, ela é para você nesta noite. Olha o que diz aqui: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então, meus queridos, minhas queridas, nesta noite, o Senhor diz para você que os ouvidos dele não estão surdos e nem as suas mãos estão encolhidas para não te abençoar. Ele vai te ouvir, ele vai te responder, porque ele é Deus soberano, ele é o Deus todo-poderoso. Creia nisso. Nós vemos aqui o livramento de Pedro, e Deus quer dar um livramento para a sua vida, para a sua casa, seja a luta, seja o problema, seja a enfermidade que veio sobre a sua vida, sobre a sua casa, Deus virá para curar, para libertar, para salvar. Aleluia! Esta é a palavra de Deus. Creia nisto. Não te desanimes. Não fique aí com medo, com receio, com angústia, mas fique debaixo da graça, do amor, da paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela te respalda. Creia nisso em nome de Jesus. Oh, queridos, que palavra. Eu quero que você receba esta palavra agora em seu coração. Medite nela de dia e de noite. Você vai ver, e ore, persevere, ore pelos teus irmãos, ore pela igreja do Senhor Jesus, né? Pelos seus pastores, continue orando. Os planos de Deus, eles vão se concretizar na sua vida, em nome de Jesus. Não te desanime, não fique aí desesperado, Deus está no controle, aleluia, glória a Deus, receba esta palavra em teu coração. Eu quero neste momento orar por você. Ah, que palavra, receba. Deus é bom, e nós como igreja, eu estou aqui na minha casa, eu, a pastora Lúcia, orando por vocês como igreja, e eu creio que vocês aí nas suas casas também estão orando. Hoje mesmo eu estava conversando com uma irmã, ela fala: pastor, eu estou aqui todos os dias orando, intercedendo, estou com saudade da igreja, mas estou aqui orando por vocês, orando por todos os dias. Então nós vemos aqui a igreja que é intercessora, a igreja que ora, e quando a igreja ora, a cura, a libertação, a restauração, a salvação na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por esta palavra, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Assim como o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro, o Senhor tem enviado anjos a nós, ó Pai, para nos libertar, para nos curar, para nos salvar, Senhor. Ó Pai, de tantas situações contrárias, adversas que vêm sobre nós. Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pai, nós temos orado, nós temos intercedido pela sua igreja, pelo seu povo, e cremos nos milagres, ó Pai. A oração de uma igreja, ela é poderosa, ela é eficaz, Senhor. Por isso nós nos prostramos, nós nos dobramos, ó Pai, estamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença. Nós nos prostramos diante dos Teus pés, nós intercedemos pelas vidas, ó Pai, intercedemos por esta nação. Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Deus Pai, que a íntima comunhão do Espírito Santo,
Oh, seja sobre a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que o amor do nosso Deus venha habitar em seu coração. Oh, que a graça do Espírito Santo venha sobre a sua vida. Como nós falamos, o Espírito Santo ele está em você, está em mim. Amém? Que verdadeiramente o Espírito Santo possa acalmar o teu coração, que Jesus Cristo, que morreu por nós, a sua graça nos atingiu, a graça do Filho atingiu a mim, atingiu a você, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então receba esse amor, essa graça, este poder da palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz, Senhor Jesus.